Bom dia. 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Essa afirmação que Paulo faz aqui, parte dela nós já estamos vivendo. E é claro, a tendência é piorar. Hoje as pessoas até se assustam quando vê notícias, filhos matando os pais, ou os pais matando os filhos. Nós vemos hoje a propagação das drogas, a legalização de drogas, né? Drogas destruidoras. Hoje tem vários países que aceitam, concordam. Hoje nós vemos o apoio à legalização, né, do homossexualismo, tanto feminino como masculino. Hoje é uma coisa normal, já é tratado como uma situação normal. O adultério é uma coisa banal. A separação, segundo, terceiro casamento, normais. E olha que eu estou falando isso, eu não estou falando só do mundo profano, não. Eu estou falando que isso é uma coisa hoje quase que normal, no meio do povo que se denomina cristão. No meio evangélico hoje, por mais que nos assuste, tem todo tipo de coisa. Nós encontramos hoje igrejas, como tem igreja contemporânea e outras, de homossexuais. As igrejas, não, eles são pastores e tudo mais. Existem igrejas hoje, na verdade, a maioria das denominações hoje apoia o divórcio, incentiva. Pessoas estão indo a ter pastor pedir orientação como agir em relação ao casamento que está sendo destruído. Eles estão mandando divorciar, tocar a vida em frente, casar novamente. Hoje a fornicação é normal. Nos altares da igreja ou nos púlpitos louvando não, cantando. A maioria são músicas mundanas mesmo, tá? Porque a função do louvor é louvar a Deus. Todo o restante, por mais que cite o nome do Senhor, mas falando outra coisa, são músicas. Tudo isso é comum em templos. A desonestidade, o comércio hoje pouco difere os templos que se diz evangélico de uma empresa qualquer ou de um templo pagão. E a tendência é piorar. E hoje a maioria desses pastores, eles agem como empresário. A preocupação deles é de arrecadar. Inventam mentira, criam mentira, extorsão, e agem como criminosos, muitos deles, porque ficam extorquindo. E nós sabemos de situações que muitos deles ficam pedindo, exigindo oferta de pessoas que não têm nem o que comer. E pessoas ali no desespero dão o que não tem. Tem pessoas que fazem compromisso ali no desespero e não tem como cumprir. Fazem voto que não é possível cumprir. Sabemos de inúmeros casos, pessoas estão vendendo eletrodoméstico, vende imóvel, vende tudo para dar dinheiro a esses homens. Então, é normal hoje em dia. Meninas, crianças aí, para mim são crianças, adolescentes, de 11, 12, 13 anos, tá mantendo relações sexuais, estar namorando dentro dos templos. Os pais sabem, os pais concordam. Esses
tempos difíceis, nós já estamos passando por ele e a tendência é piorar cada vez mais até a volta do Senhor. Versículo 2 diz assim: os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Nós já temos a recomendação de Paulo lá em Coríntios, sempre me lembro disso, quando ele nos fala que nós não temos como fugir do mundo, mas dos falsos irmãos, ou seja, aquele que se diz irmão, mas vive nos pecados, nós temos que nos afastar desses. Ele disse, não deve nem comer uma refeição, tem que se afastar desses. E aqui ele novamente nos lembra isso, nós temos que nos afastar dessas pessoas. Hoje templos estão cheios, pessoas, não só falam de ovelha, como falam de pastores, que pessoas se dizem pastores, mas que vivem no pecado, eles são amantes deles mesmos, e não tem realmente domínio próprio. Hoje nós vemos bagunça, essa que é a realidade, e as pessoas estão buscando hoje não a Deus, estão buscando uma religião, estão querendo ser religiosos, e querem pregadores, pastores de acordo com a vontade deles, pastor que fica afagando, pastor que não manda eles abandonar o pecado, que não exige santidade, que não exige nada disso. Estas pessoas, nós temos que nos afastar delas. Muitos dizem, não, aquela pessoa ali, ele acha que é melhor que os outros, é mais crente do que os outros. Não é questão de nós acharmos que somos melhor, não. É que nós devemos nos afastar para não nos contaminar. Nós estamos falando do evangelho, esse evangelho que nós devemos seguir, esse evangelho que nós temos que praticar. Um dos motivos que eu sempre falo e alerto pessoas que estão lutando pela restauração do casamento, frequentando templos onde que existem pessoas divorciadas, pessoas em segundo casamento, que pastores estão apoiando isto, e a pessoa quer frequentar lá, não, porque não tem outra, não, se não tem outra é melhor não frequentar nenhuma. Se você não tem um lugar adequado para você frequentar uma igreja séria, um templo sério, que não frequente nenhuma. Essa que é a realidade. Agora nós estamos na época do carnaval, igrejas, templos, esses templos denominacionais, que se diz alguma coisa e dizem que estão evangelizando no carnaval. É uma palhaçada. As pessoas se vestem em uma fantasia qualquer, diz que vão para evangelizar. Não estão indo para evangelizar, estão indo para divertir. Estão indo, estão imitando o mundo. Assim como nas outras festas, falam festa folclórica, como tem denominações aí que tem o Arraial Gospel, na época de São João, na época do mês de junho, aí por aí afora vai. Tem denominações que chegam ao ponto de festejar o Natal com uma imagem lá, com desenho, com um boneco tal de Papai Noel. Então hoje existe tudo isso, essa anormalidade, que os verdadeiros cristãos olham e sabem que é anormal, mas nós sabemos que isso iria acontecer. A palavra, estão lendo aqui, falou que exato iria acontecer. Jesus deixou bem claro, com amor de muito esfriaria, estão esfriando. Hoje nós vemos as pessoas amar muito mais animais do que a ser humano. As pessoas se preocupam muito mais com o cachorro, com o gato, do que com seu semelhante. Não se preocupa mais, mesmo se vê uma criança na rua abandonada, passando fome, não tem preocupação
mas quando vê a porcaria de um cachorro, eles têm preocupação. O amor se esfriou, existe uma mudança totalmente. Então, a palavra é verdadeira. Tudo isso que está acontecendo é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus. O versículo 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, saem, pelas casas, é pelas ruas, por qualquer lugar, se dizem missionários, se dizem evangelistas, ou pastor, ou irmãos, mas que estão procurando mesmo bater na porta das casas ou nas ruas, pregando um evangelho diferente, um evangelho mentiroso, um evangelho que afaga os pecados. E muita gente, principalmente as mulheres que estão no erro, estão no pecado, elas aceitam aquela pregação, aceitam aquele ensino que é conveniente. Lhes é conveniente. Alguém está falando que Jesus ama, que Jesus vai salvar, que Jesus vai dar tudo para elas e não fala para elas abandonar o pecado. Não fala para elas abandonar o adultério. Por isso, nós vemos várias pessoas que se identificam dizendo-se evangélicos, dizendo-se crentes, mas viverem em pecado. Não tem temor de Deus. Vivem no pecado, aceita o pecado, concorda com o pecado e cita o nome do Senhor e acha que o Senhor vai perdoar, vai concordar com isso. Esqueceram que a palavra de Deus diz: o Senhor é santo e exige que todos que se aproximam dele têm que praticar a santidade, têm que viver em santidade, têm que abandonar o erro, têm que abandonar o pecado. Então, esses aí que se dizem, não estão fazendo missão, estão na casa de um, de outro, ensinando não o evangelho de Jesus Cristo, outros tantos evangelhos criados pelo homem, falsas doutrinas, pregação humana. Eles estão enganando e sendo enganados. É o que existe muito. Mas esperamos que algum dia, em algum momento, a ficha caia e estas pessoas abram os olhos. Porque elas estão caminhando, não, correndo diretamente para o inferno. Versículo 7. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Elas estão aprendendo, mas não da maneira correta. Então elas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Elas nunca vão aprender a verdade. Ou seja, elas nunca vão aprender a Cristo. Elas nunca vão aprender sobre Jesus. Nunca vão conhecer o Evangelho. Versículo 8. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Janes e Jambre eram aqueles mágicos, eram aqueles que trabalhavam com o ocultismo no Egito, que quando Moisés operava sinais, eles faziam semelhante. Moisés tirou o seu cajado no chão, transformou em serpente, eles também fizeram semelhante. Claro que a de Moisés engoliu a deles. Moisés transformava, fez acontecer, por exemplo, piolho, enxame de piolho, eles também fizeram. Fez a água transformar em sangue, eles também fizeram através da arte dos ocultismos. Jesus deixou bem claro para nós que mesmo esses falsos pastores, esses falsos pregadores, fariam sinais, tão grandes sinais, que se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Ou seja, se fosse possível, enganaria até mesmo aquelas pessoas que conhecem a Cristo.
Mas hoje muitos são enganados por esses falsos pastores que não servem a Cristo, sim o inimigo. Assim como Janos e Jambre enganava tudo, enganava o faraó, fazia ele fazer um semelhante. E foi esta batalha até o momento que eles viram e se renderam. Falou, não tem condição, isso aí é o dedo de Deus, a mão de Deus, é Deus que está fazendo isso aí, nós não temos condições. Então, que essas pessoas venham se render a Cristo, que essas pessoas venham ver que é o Senhor que está fazendo e venham mudar, assim como Janos e Jambre. Então, essas pessoas também devem acordar e saber que elas estão fazendo é contrária à palavra de Deus. E tem que se render ao Senhor. Caso contrário, vão padecer por toda a eternidade. Versículo 9 diz, contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Hoje, o mundo profano, já conhece, já sabe, já aponta, é notório, é conhecido a desonestidade desses falsos pregadores. Todo mundo sabe que aquelas pessoas estão ali, que estão nessas religiões, são enganadas, só elas não percebem. Elas participam de campanhas e mais campanhas, doam tudo, e esses enganadores só estão arrecadando, e todo mundo sabe, o mundo profano, todo mundo está vendo isso, mas infelizmente aqueles incautos que estão ali, que estão pensando que pode comprar uma bênção, que pode comprar um favor de Deus, estão ali na verdade sendo cada vez mais ludibriados pelos inimigos. E o que é o pior, estas pessoas estão pecando também. E como o lugar de pecadores é o lugar de sofrimento, elas vão para o sofrimento eterno. Então nós devemos voltar para o Evangelho, abrir os nossos olhos, saber o que nós estamos vivendo, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos aprendendo. Saber se onde o ambiente que nós estamos se está de acordo com a palavra de Deus. Se o templo que nós estamos indo é um templo realmente de adoração ao Senhor, é um templo de aprendizado do Evangelho de Jesus Cristo. Caso contrário, temos que afastar. Pessoas chegam para o pastor, mas na minha cidade, na minha região, não tem nenhum templo que pregue a verdade, de verdade eu tenho que congregar. Não, você tem que congregar, você está dizendo bem. Se você está congregando junto com quem faz as coisas erradas, você está concordando com o erro. Você está apoiando o erro. Você é tão pecador, pecadora quanto eles. Você irá também, junto com todos eles, para o lugar de sofrimento, derrota e morte eterna. Nós não podemos estar participando, sabendo que ali existem erros, nós não podemos estar. Nós temos que, como Paulo nos orienta o tempo todo, desses afastes. Desses afastes. Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que servir a Cristo. Se aqui não está vivendo o Evangelho, vamos sair fora. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, e observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Paulo falou com Timóteo, falou, olha, você tem seguido a minha maneira de ser. Você tem seguido
os meus ensinamentos, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo. É o que nós temos que fazer. E ele fala, olha, você sabe o período das perseguições que eu passei. Lá em Icônio, em Listra e Antioquia. Olha, você sabe das perseguições que eu passei. Mas o Senhor me livrou de todas. Agora vamos entender esse livramento de Deus. Ele sofreu, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele foi chicoteado. No lugar que ele foi, ele teve que se fingir de morto. De tanta pedrada que deram, ele fingiu de morto. Aí eles pensaram que ele tinha morrido e deixaram ele. Mas o Senhor me livrou de todas. O Senhor livrou-se, não permitiu que ele morresse. Mas as lutas e as aflições, nós vamos passar essa mentira que as pessoas querem acreditar, porque é cristão. Porque agora eu estou numa igreja tal, estou na religião tal, eu não vou sofrer perseguições. É mentira. Porque se você estiver em Cristo, você tem que saber que as perseguições é normal. Que nós devemos esperar, sim, as aflições. Porque o nosso mestre, a quem nós seguimos, Jesus Cristo, realmente foi perseguido, humilhado, foi tudo. E morreu ali na cruz. Mas ele foi vencedor. Ele é o vencedor. Hoje ele é o Senhor. Ele ocupou o lugar de mais alta honra. Então não vem com essa história, não, porque agora eu tenho direito ao melhor da terra, isso é conversa fiada. Quem dá as coisas do mundo não é Deus, não é Jesus, não é o diabo. Inclusive o diabo tentou dar para Jesus, oferecer a Jesus. Né? Olha o que Paulo fala aqui no versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todas as pessoas que querem viver de maneira digna, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, que são seguidoras de Cristo, passam por perseguições, passam por aflições, passam por ataques, passam por desertos, passam por tempestades, passam por tudo. Mas isso é normal e esperado. Ao contrário dessas pregações mentirosas, essa safadeza que existe aí hoje. Não, você tem o melhor, Deus vai te dar o melhor, vai viver aqui assim. Isso é conversa, para enganar os incautos. E as pessoas estão caindo nessa por causa do analfabetismo bíblico. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem aprender. Preferem ouvir coisas boas. Novamente, a palavra de Deus se cumprindo. Porque ela disse lá que no futuro as pessoas iriam levantar pregadores de acordo com a vontade delas. E hoje é o que existe. Pregadores que falam o que as pessoas querem ouvir. Que a verdade é que nós estamos em território inimigo. A verdade é que nós estamos aqui somente peregrinando. Por isto, é normal sermos atacados. É normal sermos atacados. Se pegarmos uma ovelha, colocar no meio dos lobos, ela vai ser atacada. Com certeza. Se pega um soldado, coloca no meio lá dos inimigos, ele vai ser atacado. E nós estamos nessa condição. Só que o Senhor nos livrará de todas. Ou seja, os ataques virão. Mas nós venceremos. Não importa não. Tá doendo sim. Está machucando. Mas nós continuamos, nós perseveramos, porque o Senhor está conosco. É o Senhor que nos dá vida. E nós temos um objetivo maior, que a vida é viver por toda a eternidade. Então não esqueça, versículo 12. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas.
Todavia, os perversos, impostores, andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É isso. Quer ver um engano maior? As pessoas vão para esses templos pensando que estão enganando a Deus, vão lá, oferecem oferta, fazem tudo, enganando a Deus para receber uma bênção, não abandonam o pecado. Pensam que estão enganando. Mas, na verdade, elas estão sendo enganadas, porque aqueles pregadores que estão ali, além de estar ensinando mentiras, estão de olho no dinheiro delas, estão tomando o dinheiro delas e o que é o pior, é ajudando, conduzindo elas para a morte eterna. Elas estão sendo conduzidas cada vez mais para sofrimento, para derrota e para a morte eterna. E elas acham que estão vencendo. Não, elas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas e estão enganando. E o final desse universo, eles vão andar sempre de mal a pior. Todos que entendem de viver, fabricar, curtir um evangelho diferente, que é o evangelho de Jesus Cristo. Esses pagarão. Tu, no entanto, versículo 14, tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Temos que viver a palavra de Deus, nós temos que saber aonde nós aprendemos. Nós aprendemos aqui, aprendemos na Bíblia. Nós sabemos de quem temos aprendido. Nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos quem nos convocou. Então nós temos que viver essa verdade. Independente de qualquer coisa. Entendemos que a palavra de Deus, o Evangelho, não é fonte de riqueza, não é fonte de prosperidade. Jesus, no momento, oferece prosperidade para ninguém. Ele oferece vida, ele oferece salvação, vida eterna. E todos os que rejeitam ou entendem viver de maneira diferente, achar que estão enganando, achar que estão dominando, estão caminhando para o inferno, estão sendo enganados, porque quando menos esperar, vão ver que pessoas são mortas espiritualmente. Não vai ter mais salvação. Temos que aprender a respeitar o Evangelho. Temos que aprender a mortificar a nossa carne. Temos que aprender a viver no Espírito. As nossas vontades, os nossos desejos não importam. Importa a vontade e o desejo de Cristo. Então, parar com essa história. Ao meu coração sentir esse coração enganoso. A Bíblia nos fala isso. Então, esquece do que o coração pensa, deseja. E vamos viver de acordo com o que Jesus diz, o que Jesus deseja. Andar em Espírito é andar de acordo com o Evangelho. É praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é que é o importante. Isto é que nós devemos viver. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia, a fonte do nosso conhecimento é a Bíblia. É a Bíblia que nos ensina tudo. Porque toda ela é inspirada. Foram homens que escreveram, sim, inspirada por Deus. Paulo, quando escreveu essas cartas a Timóteo, escreveu doutor, ele estava inspirado por Deus. Foi o Espírito Santo que enviou. João, Lucas, Timóteo, todos eles inspirados por Deus. Entenda isso aí. Então, não foi Deus que pegou a caneta e fez, não. Foi homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né?
e conclusão. E ela, toda ela, como a Bíblia nos fala, ela é proveitosa, é para nós, para ministrar a verdade, encontramos aqui, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, tudo aqui. A fonte de sabedoria está aqui. Para quê? Porque a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas ações. Se você quer viver em conformidade com a vontade de Deus, aprenda na Bíblia. Por isso que sempre eu termino, eu sempre afirmo, gente, eu sempre peço, gente, leia e pratique a Bíblia. Porque nós temos que ler, aprender e colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Que não adianta também ler. As pessoas ficam lendo a Bíblia como se fosse uma oração. Eu estou lendo, eu li tantos capítulos. Não, mas o que o tempo que você leu ali, você aprendeu o quê? O que você aprendeu, você está colocando em prática? É isso que é necessário. É colocar em prática. A Bíblia tem a resposta para tudo. Porque ela é atual. A Bíblia é atual. Não tem que não, porque tem não negativo. É aqui. Eu li hoje o terceiro capítulo da segunda carta de Timóteo. Lemos ele todo, que é só 17 versículos. Todas as dúvidas esclarecemos aqui. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.